Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia para vocês do 7º ano. Um forte abraço a todos vocês e espero que tenham passado um ótimo feriado, um feriado de 7 de setembro, né? Que tenham refletido aí nessa data tão importante. Daqui um pouquinho a gente está comemorando aí também o aniversário de emancipação política do nosso município, essa semana aí. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferrovias no Brasil, a importância da ferrovia aí no nosso território, no território brasileiro, que vem começando, se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a gente vai entender um pouquinho qual a importância dela. Beleza, pessoal? Vamos lá. Olha só, inicialmente iremos começar com esse congestionamento aí no Vale do Anhangabaú, ali em São Paulo, uma importante via, com todo esse tráfego de carros aí, de automóveis e tudo mais. Ainda se a gente analisar direitinho, ainda não está um congestionamento tão forte. O congestionamento ainda está, digamos assim, leve. Está tendo um grande fluxo, uma grande movimentação de automóveis, mas ainda não tão travado, porque acontece em determinados locais, períodos do ano, períodos do dia também, que o congestionamento ainda é maior, ou seja, chega a travar o trânsito de uma forma que a gente fica observando como castiga ali toda a população, todo esse pessoal, né? Isso não é só nessas regiões aí também. Nos grandes centros urbanos, como por exemplo Recife, a gente já começa a observar isso também. Essa questão aí do congestionamento aí no tráfego, né? No tráfego das grandes vias, né? Das grandes rodovias aí, dentro das nossas capitais, dos nossos grandes centros urbanos. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entendendo direitinho um pouquinho disso aí. Olha aí, a gente também tem outra imagem representando o transporte, né? O transporte de cargas, de produtos, de grãos, cimento, alimento, ou seja, toda uma quantidade de produtos que circulam no nosso país, no nosso território, que saem das suas áreas de produção até chegar nas áreas de portos e assim por diante, e ser exportados, vendidos, mandados para outros países. Elas vão via rodovias, né? E nós temos aí uma rodovia para dar o exemplo, né? Exemplificação aí do que a gente está falando, né? Rondonópolis transporta soja, né? Transporte de vários produtos, um deles a soja, por exemplo, a maioria dela é feita via o transporte rodoviário, ou seja, através das rodovias e geralmente por caminhões. Ok, pessoal? Olha só, ainda a quantidade de transporte no Brasil é feita dessa forma, nesse tipo de estradas de ligação, de malha de ligação, e também através desse meio de transporte aí que são os caminhões. Rondonópolis, Mato Grosso, tráfego de caminhões na BR-163, que dá acesso ao município mato-grossense. Na época de colheita, eles transportam os produtos agrícolas para outras regiões e alguns portos. Foi aquilo que a gente comentou, né? Ou seja, muitos produtos e muitas localidades, visto que essa região ali do Centro-Oeste é uma grande produtora desse produto, da soja. Então, o transporte de cidade para cidade ou até portos é feito através de caminhões. Os caminhões carregam praticamente 60% de toda a carga transportada no Brasil. Então, a gente observa que a grande processo de transporte de cargas, de soja, e também de outros produtos que a gente vai ver, ainda é feito através desse meio de transporte, ok? E é uma questão histórica, né? Se a gente for analisar direitinho, é uma questão histórica. Prosseguindo, vamos entender um pouquinho melhor. Olha só, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a tão falada ferroviária, né? A malha ferroviária, o transporte ferroviário, o transporte via estradas de ferro, via locomotiva, né? Que vai levar produtos, pessoas, tanto como forma de transporte para seus trabalhos, para suas casas, né, para outros locais, como forma de turística e transporte de cargas também, de produtos também, será a chamada malha ferroviária, né? Que ainda um pouco, vamos dizer assim, bastante tímida ainda no nosso território brasileiro, em comparação com outros países aí de dimensões parecidas com o nosso, ou seja, de grandes dimensões territoriais, e que tem um grande incentivo, uma grande força aí no seu transporte ferroviário. Beleza? Olha só. Ela tem uma relação histórica, né? A influência das
ferrovias sobre o território brasileiro, ela tem uma história bastante interessante. Ela vai promover o quê? A ocupação com aumento de porções do interior do Brasil. Então, áreas do interior do nosso território começam a ser povoadas a partir do processo de instalação das ferrovias. E a gente pergunta, quando é que se instalou a primeira ferrovia no Brasil? Foi ali da Bahia, né, o local, foi da Bahia de Guanabara até Petrópolis, ali até parte do estado de São Paulo, foi onde se introduziu a primeira ferrovia de iniciativa privada, através ali das mãos, através da iniciativa do Barão de Mauá, né? Irineu Evangelista de Souza, que era um empresário, né, que tinha uma grande visão empresarial, então ele vai proporcionar, promover, incentivar, construir, desenvolver a primeira ferrovia brasileira, que tinha pouco mais de 14 quilômetros, não era uma distância, era bastante tímida o tamanho dela, 14 quilômetros aí de extensão. Se a gente observar direitinho, daqui para Gameleira a gente tem na faixa de 17 quilômetros, ou seja, não era daqui para Gameleira, né? Para você ter uma ideia aí como era esse transporte. Então, esse Barão de Mauá, é ainda no período imperial, ainda no período de Dom Pedro II, que vai ser construída aí essa primeira ferrovia brasileira, né? No ano de 1854, por aí começa. Depois, em 1870 até 1920, a Inglaterra, o Reino Unido, vai tomar aí conta da produção, da construção de estradas de ferro aí no nosso território brasileiro, que depois vai ter uma queda nessa produção, ou seja, a malha ferroviária ela vai diminuir, ou seja, o crescimento das estradas de ferro ele vai diminuir, ele vai ser barrado, ele vai ser contido. Por quê? Porque a gente vai entrar num processo de industrialização do Brasil, e aí o setor que vai mais se desenvolver vai ser o setor automobilístico, o setor de carros, e aí vem o transporte de caminhões, né, através das rodovias, e aí o desenvolvimento de quê? Das rodovias, para atender aí o processo de demanda, né, de levar produtos, né, escoar produtos para determinados locais do país, limitando, freando o avanço aí da construção de ferrovias. Então, a ocupação do território brasileiro tem a ver muito com a construção das ferrovias, né? Período de expansão de atividades ligadas ao café também. Principalmente, a gente vai observar depois, no mapa que a gente trouxe, que é o seguinte, ali naquela região sul-sudeste, e principalmente as regiões litorâneas, a gente vê essa quantidade de estradas de ferro, correto? Então, vai também fazer a ligação do Brasil com outros estados, como, por exemplo, também com outros países também. Ocupação de fronteiras do Brasil com a Bolívia, a chamada Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, vai ser essa estrada que vai ligar aí a fronteira, nessas fronteiras longínquas aí da Bolívia também, né? Exploração de minérios também vai ser favorecido também pelas estradas de ferro aí, que vão ligar Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará também. A ligação dessas localidades aí vai ser promovida por conta de quê? Por conta justamente das estradas de ferro, né? A extração de madeira e erva mate também na região sul do país também vai ser facilitada também pela construção de estrada de ferro, né? E também o transporte de pessoas ali do Ceará ao Piauí, aqui na nossa região, na região Nordeste. Beleza, pessoal? Então tem uma relação bastante histórica aí com o povoamento do território brasileiro e a construção de estradas de ferro. Prosseguindo, e aí nós temos aquele mapa que eu falei para vocês, pessoal, um mapa aqui de 2015, demonstrando as linhas férreas, né, as estradas de ferro aqui, que já foram construídas e que estão fazendo ligação aqui no nosso território brasileiro. Perceba-se o seguinte, aqui que eu falei para vocês, a região sudeste e sul do Brasil são as que mais possuem estradas de ferro. Observe aqui, tudo isso aqui, ó. Tem aqui o estado de São Paulo, o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, nós temos aqui parte de Minas Gerais, nós temos a região aqui do sul praticamente todinho, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, também todas elas bem interligadas aí por estradas de ferro. E ligando também aquelas outras regiões, né? Pouca, mas ligando também, como por exemplo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também existe. E aqui na nossa região Nordeste nós temos aqui alguns estados
também recebendo uma grande quantidade menor, claro, que é a região sul e sudeste do país, mas tem aqui uma quantidade de estrada de ferro, né? Porém, no restante, uma parte, né, centro-oeste e norte do Brasil, a gente percebe que a ligação de estrada de ferro ainda é muito pouca, né? Ela foi freada, ela foi brecada aí por conta do avanço da questão aí do desenvolvimento das rodovias da nosso setor automobilístico, a construção de carros, né? Principalmente meados do século XX, ali meados do ano de 1950, nós temos aí o desenvolvimento. Lembrando que foi no período do governo de J.K., Juscelino Kubitschek, que teve esse processo aí de crescimento das indústrias automobilísticas no Brasil. Ok? Olha só, pessoal, a escassez de ferrovias em nosso país, de dimensões continentais, é por isso que a gente fala, que a gente comenta com vocês, o Brasil tem uma grande extensão territorial. Países com dimensões parecidas com o Brasil, maior ou semelhante com os Estados Unidos, por exemplo, ele possui 300 mil quilômetros de estrada de ferro. 300 mil quilômetros de estrada de ferro. O Brasil, um total de 30 mil. Né? Você vê a distância aí, 30 mil para 300 mil quilômetros de estrada de ferro. A Rússia também, ela possui estradas de ferro de dimensões intercontinentais, ligando a sua parte europeia a sua parte asiática também. Isso é importante, porque através dela vários produtos são escoados, são liberados, são passados de um local para outro, seu local de produção até o seu destino final, até os portos e tudo mais. Bom, é considerado um gargalo econômico, pois o transporte rodoviário, responsável por grande parte do transporte de carga, é mais caro e poluente. E aí você faz a comparação. O que é mais barato? Como se diz ali, o que é mais caro? O transporte rodoviário. O que polui mais? O transporte rodoviário. O que polui menos, consequentemente, e tem o menor preço, é justamente o transporte ferroviário. E aí você observa o seguinte, ele contribui também para evitar desvios de carga, roubo de carga, perda do produto através de uma quebra de um carro, de um equipamento, de um caminhão e tudo mais, vai facilitar o acesso à chegada desse produto com mais rapidez, aí, sem esses problemas que a gente falou. O desvio de carga, né, o roubo de carga, ou a quebra do carro, do caminhão e tudo mais, evitando a chegada ou atrasando a chegada desse produto no seu destino final, no seu ponto e tudo mais, no seu local de comércio, de venda e tudo mais. Bom, a mobilidade urbana também fica comprometida quando o conjunto ferroviário urbano, metrôs, trens de superfície e VLTs, veículos leves sobre trilhos, é insuficiente ou inexistente, o que gera aumento do tempo gasto para o deslocamento dentro das cidades. Então, aquele negócio que eu falei para vocês, pessoal, a escassez da linha ferroviária, dos trens, dos metrôs, dos veículos leves de transporte, sobre trilhos e tudo mais, ela também afeta a vida da comunidade de uma forma geral, porque o tempo que se gasta para poder chegar de um determinado local a outro é bem maior. Se gasta na faixa de 3 horas aí no congestionamento. Você poderia ser diminuído esse tempo em bem menos tempo aí, e você poder chegar ao seu destino final, a sua residência, o seu trabalho e tudo mais. Isso, claro, a gente está falando dos grandes centros urbanos também. Beleza, pessoal? Somado a isso, existe o abandono de linhas férreas que apresentam um potencial turístico pouco aproveitado, o que configura descaso com a história e natureza presente em várias porções de nosso país. É o que a gente observa, né? A gente teve uma estrada de ferro aqui, nós tivemos uma estação aqui, e hoje ela praticamente está nessa condição, ou seja, abandonada, a gente não sabe, não tem mais uma utilidade, não tem mais um aproveitamento como ponto turístico. A gente observa que a gente já foi desativada já assim um bom tempo, né? Uma estação ferroviária. Hoje ela serve de um centro cultural, mas não atende mais como deveria atender naquele período de transporte, aí, de incentivo, de movimentação, de transporte de pessoas, de carga, pontos turísticos e tudo mais. Ok? Prosseguindo, pessoal, vamos lá, vamos entender mais algumas coisas. Olha só, ferrovias e transporte de cargas. Aí a gente traz alguns dados, algumas informações aí, qual o benefício e o quanto ela consegue atender a população. Olha só, a extensão ferroviária, isso aqui a gente está falando do transporte de cargas. Transporte de cargas através de ferrovias, através das estradas de ferro. Olha só, extensão ferroviária total é de aproximadamente 28 mil quilômetros.
É aquilo que a gente falou. Essa é a quantidade que tem. Ainda é pouco, certo? Transporta minérios. O que se transporta essas estradas e tudo mais? Olha só, minérios, cimento, fertilizante, soja, açúcar e combustível. Através dessas vias, dessas estradas de ferro, transporta todos esses produtos. Isso aí, nós estamos falando de transporte de cargas. Evitando aqueles problemas que eu falei para vocês, que a gente comentou. Desvio de carga, roubo de carga, acidentes que venham, digamos assim, dificultar a chegada do produto ao seu destino final em tempo recorde, em tempo normal, em tempo que seja vantajoso para poder chegar ali num tempo necessário, sem a perda de tempo, vamos dizer. Né? A velocidade, qual a velocidade média? Ainda é pouco. Porque no início da construção ali, teve alguns problemas, ela não foi feita como deveria ser feito, o tamanho da linha da estrada de ferro, como deveria ser feito, inicialmente não foi feito. Isso aí vai dificultar o quê? E a outra coisa também, o desnível, as passagens de ligação, foi feita muita curva, né? Porque o que acontece? Em vez de fazer-se uma linha reta, um local mais reto, não, fez curvas e tudo mais, aí atrapalhando a chegada ao destino com mais eficiência, vamos dizer assim. Então, a velocidade em alguns trechos, a velocidade média, atualmente é de 10 km por hora. Poderia ser maior, mas devido a alguns problemas, alguns desvios e problemas da própria construção, ela tem essa velocidade aí. Poderia ser bem maior. E a capacidade? A capacidade média de transporte é de 8.400 toneladas. Em que, professor? Olha só, um trem com 2 locomotivas e 96 vagões equivale a quê? 220 caminhões de produtos. Desses produtos que a gente está falando aqui. Em média, mais ou menos desses produtos que a gente está falando aqui. Esses minérios, né, o cimento, fertilizantes, soja e tudo mais. Então, para você ver o potencial que tem aí a construção de estradas de ferro. Prosseguindo, outros setores também que ela vai atuar, né? Transporte urbano de pessoas, ou seja, as pessoas podendo se locomover através daqueles veículos leves de transporte, né? Através do metrô e tudo mais, ela vai facilitar aí o transporte das pessoas para poder chegar no seu destino final, nas suas casas, no seu trabalho, em um ponto turístico e outros locais, né? Então, olha só, extensão ferroviária total é de aproximadamente 1.042,3 quilômetros. Transporta pessoas, principalmente moradores de algumas regiões metropolitanas do Brasil. E é justamente nessas tais regiões metropolitanas que a gente tem uma grande concentração de pessoas, que é onde está o fluxo de movimentação ali para todos atender os serviços, moradia e tudo mais. Velocidade média, atualmente é de 32,4 km por hora. Capacidade de transporte é de 2.500 passageiros, uma composição com até 10 vagões, carros, equivalente a 32 ônibus. Veja, uma economia, que aí vem aquela questão que a gente falou, é um custo menor e é o menos gases tóxicos lançados no ambiente, na atmosfera, porque um ônibus ele lança, né, ele queima um combustível chamado combustível fóssil, né, que é o petróleo. Já uma locomotiva já não tem tanta agressão ao meio ambiente assim. Correto? Prosseguindo. E aí, transporte turístico também. Ela serve, ela tem essa função de transportar turistas. Eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, algum de vocês já fizeram algum transporte aí naquelas antigas, né? Naqueles antigos trens, Maria Fumaça não, que não é da minha época, mas naqueles antigos trens e tudo mais, já fizesse Rubens? O transporte nunca, né? Mas metrô já, né? Metrô conhece. Também não? Pronto. Mas tem aí as pessoas que fazem transporte via metrô. Eu já viajei naqueles trens, antigamente era bastante charmoso, bem gostoso, tinha um certo balançado, era bastante interessante. E aí serve também como um potencial turístico, que vai movimentar a economia. Olha só, extensão ferroviária total é de aproximadamente 2.085,9 quilômetros de malha ferroviária no setor turístico. Transporta pessoas com a finalidade de realizar passeios turísticos. Velocidade média é de 10 a 20 km por hora. Capacidade média de transporte entre 100 a 500 passageiros. Alguns trens apresentam a capacidade até maior ainda para poder fazer esse trabalho aí, girar essa economia na fonte do turismo. Beleza? Prosseguindo.
E aí a gente fica por aqui, pessoal. A gente fica por aí, deu para a gente entender um pouquinho a respeito do processo de ferroviário no Brasil. Ainda precisa avançar muito, ainda precisa crescer muito, foi limitado, ainda precisa um estudo, desenvolvimento para poder aumentar o transporte ferroviário no nosso território, no nosso Brasil, ok? Vamos ficar com esses exercícios aqui, olha só, numere a primeira coluna de acordo com a segunda: transporte turístico, transporte de turistas, transporte de cargas, transporte urbano de pessoas. Ele tem relação com qual daquelas questões ali? Capacidade média de transportar entre 100 a 500 passageiros. 2.500 passageiros, uma composição com até 10 vagões, carros, equivalente a 32 ônibus. 8.400 toneladas, um trem com 2 locomotivas e 9 vagões equivale a 220 caminhões, beleza? O que tem a ver a relação ali, você vai numerar de acordo com essa coluna. Prosseguindo, e aí fica essa mensagem, pessoal: o amor não é viver feliz para sempre, isso é um conto de fadas. O amor é saber como enfrentar a vida juntos, beleza? Nossos referenciais, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu!